Olá pessoal, tudo bem? Sou Lucimar, professor de Física, dando continuidade no assunto da segunda semana, explicação aí do eixo temático força e movimento. Vamos dar sequência. E agora tinha falado aí sobre cinemática, partícula e corpo extenso. Agora eu vou falar sobre referencial. Referencial é o ponto de onde um observador estuda um determinado fenômeno. Eu já vou direto no assunto. Vamos aí, ó. Repouso e movimento. Vamos ver quando um corpo está em repouso e quando ele está em movimento. Eu vou dar um exemplo bem clássico aí que você pegar em qualquer livro, vocês vão encontrar. Vou fazer um desenho aqui, não sou muito bom de desenho não, mas vou fazer um desenho aqui. Olha só, vou fazer a lápis aqui para não... Digamos que eu tenho aqui um ônibus. Vou desenhar um ônibus muito bonito, que aqui é craque no desenho, viu, gente? Ó, um ônibus, acho que mais... tá parecendo um... Aí, ó, digamos um ônibus aí. Tem uns passageiros aqui, ó. Passageiro poltrona A, passageiro poltrona B e assim consecutivamente. Tem um ônibus, digamos que ele está na velocidade aí de 80 km por hora. Tá aí, ó. 80 km por hora a velocidade desse caminhão, ou desse ônibus. Olha só, mudar um pouquinho aqui, ó. Aí, olha só. Aí eu pergunto assim, o ônibus a 80 km por hora, tá aqui o passageiro A e passageiro B, um ao lado do outro. Aí eu pergunto assim, ó, o passageiro A está em movimento ou está em repouso? É onde a gente tem que, para mim saber se o passageiro A está em movimento ou em repouso, é onde que vem aí o referencial. Para mim saber se esse passageiro A está em movimento ou em repouso, eu tenho que saber a referência, referente ao quê? Referente ao passageiro B, ele está em repouso. Porque a distância entre eles, o tempo passa, mas a distância entre A e B não muda entre o passageiro A e B. Se a distância deles permanece a mesma, portanto, eu considero que o passageiro A está em repouso em relação ao B. Onde, mesmo ambos estão a 80 km por hora, mas o passageiro A está a 80 km por hora, o B também está a 80 km por hora. Então, a distância entre eles não variam. Então, portanto, eu considero que o A referente ao B está em repouso. Então, ele está em repouso aí. Aí, digamos o seguinte, o ônibus está a 80 km por hora, eu pego aqui, está aqui de frente a passando aqui de frente a um terminal, tem um passageiro em pé aqui, ó. Um ponto de ônibus está aqui, um passageiro em pé, passageiro C. Aí eu pergunto, o passageiro A está em movimento ou em repouso? Referente, sempre tem que falar referente. Referente ao passageiro C. E aí? Está em movimento ou em repouso? Referente ao passageiro C, ele está em movimento. Porque a distância entre eles vai mudar. Ele está aqui, ó, no terminal aqui, o ônibus vai passar 80 km por hora. Então, a distância deles vai variar aí. Se varia, então eu considero que o passageiro A, referente ao passageiro C, está em movimento. Então tá aí, tudo depende do referencial. Então, se toda vez que eu perguntar, algo está em movimento ou em repouso? Aí você tem que ver o referencial. Se eu perguntar, você agora nesse momento que está estudando aí, está sentado na sua poltrona aí, ou num banco, você está em movimento ou está em repouso? Aí você tem que falar, movimento, errou, repouso, errou. Por quê? Você tem que saber o referencial. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu estou aqui em movimento ou em repouso? Aí eu tenho que saber meu referencial. Referente a esse caderno aqui, eu estou em repouso, porque a distância entre eu e o caderno não muda. Mas referente a uma pessoa que está lá na Lua, eu estou em movimento. Por quê? Porque a Terra está em constante movimento, rotação. Então, eu estou em movimento. A pessoa que está lá na Lua vê a Terra girando. Então, em relação a mim e a pessoa lá na Lua, eu estou em movimento. Então, tudo depende do referencial. Ao mesmo tempo, uma pessoa igual o A
voltando aqui, ó, ao mesmo tempo que o A está em repouso em relação ao B, mas ele está em movimento em relação à pessoa C aqui, ó. Então a pessoa, ao mesmo tempo, ele pode estar em movimento ou ele pode estar em repouso. Vai depender tudo do ponto de referência. Então, pessoal, aqui eu vou, como eu falei, eu estou gravando esse tópico menor. Aqui, então, foi sobre o referencial, repouso e movimento. Aí eu vou estar falando aí, mais a próxima aí vai ser, vou ver, acho que é movimento uniforme. Vamos aí, vou dar continuidade. Falou!